Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Miranda e hoje eu queria conversar com você que ultrapassou o limite do MEI no seu e-commerce. Fica comigo nesse vídeo que eu quero dar 4 dicas importantíssimas para você. Antes, nós precisamos entender como funciona a questão do limite do MEI. O limite do MEI, o governo ele estipulou um limite para faturamento no MEI. Você pode faturar até 81 mil anual ou 6.750 mensal. Então, se você abriu, por exemplo, uma empresa no meio do ano, você precisa fazer a proporcionalidade desses meses para você saber o valor que você pode faturar. Exemplo, se você abriu a empresa no mês 6, você não vai poder faturar os 81, você vai faturar metade, justamente porque tem que haver a proporcionalidade. Ele estipulou um limite do MEI porque o MEI ele é um regime simplificado e ele é muito utilizado para quem está começando a empreender. Para que você hoje abra um MEI, não tem custo nenhum, você não precisa de contador, você vai pagar uma taxa ali de R$75, então é bem tranquilo. A primeira dica é fazer um acompanhamento mensal do faturamento. E quando eu falo faturamento aqui, eu estou falando sobre emissão de nota fiscal. Aquilo que você não emitiu de nota fiscal, a Receita até pode pegar, mas ela vai pegar vinculada a um terceiro. Se você teve depósito bancário, o governo também pode ter uma quebra de sigilo na questão bancária e pegar essas informações. Então toma cuidado quanto a isso também. Cuidado com o limite do MEI. Faça um acompanhamento mensal, uma planilha, num caderno, não importa a forma como você vai anotar isso, mas acompanhe mensalmente para saber se você está propenso a ultrapassar o limite ou não. Vamos pensar que no primeiro mês você faturou R$4.000, então você está dentro de uma proporcionalidade. No mês seguinte você não faturou nada. No outro mês você faturou 13 mil. Então é importante você fazendo esse acompanhamento mensal e olhando o resultado final para saber em que momento que você vai ultrapassar o limite dos 81. A segunda dica é, Matheus, beleza, eu identifiquei que eu de fato vou ultrapassar o limite. Então quando eu devo migrar? Existe uma regra no MEI que é um sublimite, que é quando nós, por exemplo, o governo ele fala que você pode faturar até 20% a mais do que o limite permitido, sem precisar desenquadrar do MEI. Então você não vai precisar fazer o desenquadramento do MEI. A única coisa é que esse valor que você ultrapassou, esses 20%, que aí vai chegar nos 97.200 o valor total, Esse valor que você ultrapassou, você vai precisar fazer um recolhimento avulso de um tributo, do imposto. Então, exemplo, você vai pegar esses 20% que você ultrapassou e você vai aplicar uma porcentagem e você vai pagar o imposto devido. Matheus, mas aí eu preciso já migrar para ME? Não, você não vai precisar migrar para ME, você vai poder continuar no MEI fazendo acompanhamento mensal até o momento que você falar, poxa, agora eu preciso migrar. Então, essa é a segunda dica. Então, quando você deve migrar? Quando de fato você atingir além dos 20%, você vai precisar fazer a migração. E essa migração, ela precisa ser no momento em que você bateu o faturamento. Exemplo, tá? Imagina que nós estamos no mês 6 e você já percebeu que vai ultrapassar o limite do MEI. Já faz o desenquadramento agora, para que você não retroaja até o janeiro. Porque, exemplo, se você ultrapassou o limite do MEI, além dos 20%, você vai precisar retroagir desde o primeiro período, que é o período, por exemplo, de janeiro, e fazer um cálculo do imposto. Então, quanto custa uma ME hoje para mim? Bom, você vai ter o custo, se for comércio, 4% de imposto sobre cada venda, se for serviço, 6%. Tá? Você tem ali mais ou menos R$500 de prefeitura anualmente, você tem mais ou menos R$200 de INSS mensalmente. É obrigatório você ter a contabilidade, e aí depende da sua movimentação, mas você vai precisar ter uma contabilidade. Então não é um custo tão baixo. Dependendo do seu faturamento, vai ter um custo excessivo ali. Talvez diminua a sua competitividade perante aos seus concorrentes. Bom, e quais são os cuidados que você deve ter? Quando você tem um MEI, o que mais acontece, o que mais eu vejo nesses MEIs que a gente acaba assessorando aqui, é que eles acham que o MEI é simplesmente uma outra conta. Matheus, como assim uma outra conta? Então imagina que você tem lá o seu MEI que está vinculado ao Mercado Livre, que começou a faturar. O que você faz? Você simplesmente fala que é como se fosse a sua empresa, a sua conta, e você acaba misturando as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Você não tem nenhum tipo de controle nesse MEI. Por quê? Porque o MEI não é obrigado. Utiliza o MEI como se fosse assim, uma empresa simples, e não é. O MEI, ele é um tipo facilitado sim de regime tributário, porém ele é uma empresa comum e você precisa se atentar a isso. Aqui no escritório, na Graph aqui, nós não sonegamos nada, nós emitimos nota fiscal 100%.
E por que nós fazemos isso? Qual que é o propósito de emitir nota fiscal 100%? Porque um dia, é o nosso objetivo, a gente vai ser muito grande. Ser grande, você traz uma visibilidade muito maior. Talvez nós passemos por fiscalização, nós passemos por auditoria, e essas auditorias elas vão identificar as incongruências, os erros, possibilidade, por exemplo, de sonegação. Então, nós já fazemos desde o início certo, porque lá na frente nós seremos obrigados a fazer. Então, como a gente pensa em longo prazo. Da mesma forma hoje você é MEI, amanhã você é ME, depois amanhã você é EPP, daqui a pouco você está num regime melhor, que é um regime diferente, que é o lucro presumido, o lucro real. É muito importante você entender para onde você quer chegar. Então, cuide do seu MEI como se fosse de fato uma empresa comum, uma empresa tradicional, onde você tem uma conta bancária separada, onde você paga e você recebe as suas movimentações, porque é para isso mesmo. O MEI ele é utilizado como um prepulsor para você poder entrar em outros regimes, para você faturar mais, ganhar mais. Então, utiliza ele como início mesmo, para que depois você consiga alcançar coisas bem melhores, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida aqui em relação a ter ultrapassado o limite do MEI, deixa aqui nos comentários. A gente vai ter o prazer de te responder. Espero que você tenha gostado. Tchau, pessoal. Deus abençoe.